Olha, nós vamos falar sobre uma fórmula que é muito utilizada na ondulatória, eu diria que é o coração da ondulatória. Essa fórmula é o V igual a lambda vezes F. A gente brinca e fala que é vem lamber ferida, só para guardar a fórmula, né? Vamos lá, vamos conhecer a fórmula. Imaginem um carro que está a 80 km por hora. Isso significa o quê? Que o carro é capaz de percorrer 80 quilômetros e para percorrer 80 quilômetros ele gasta 1 hora. Isso daqui seria a distância que ele consegue percorrer e essa 1 hora aqui seria o tempo que o carro gasta para percorrer essa distância, certo? Velocidade, então, é o quê? É a distância que pode ser percorrida dentro de um certo tempo. Isso é velocidade. Aí, comparando com as ondas, pode ser onda eletromagnética, pode ser onda mecânica, não interessa. As ondas têm esse formato. Vocês já aprenderam que essa parte mais alta é chamada crista, né? Imaginem que para percorrer essa distância de 80 centímetros, seria a distância entre uma crista e outra. As ondas vão caminhando dessa forma aqui. Então, imaginem que para que essa crista atinja esse outro lugar no espaço, ou seja, ela percorreu o quê? Um certo comprimento de onda, né? Eu tenho, então, um comprimento de 80 centímetros e o tempo gasto para percorrer essa distância, quando a gente tem o tempo para completar um ciclo, então nós temos o chamado período, né? O tempo para completar o ciclo, período. Isso daqui, então, comprimento de onda é uma forma de distância e o período é um tempo. Então, nós teríamos o quê? A velocidade da onda, que seria a distância percorrida em um certo tempo. Isso daqui, então, seria uma velocidade de 80 centímetros por segundo. Essa seria o que? A velocidade da onda. Eu estou comparando, então, uma expressão de velocidade com a expressão da velocidade da onda. A velocidade da onda, ela tem o comprimento de onda dividido pelo período, certo? Aí eu tô só lembrando a vocês, ó, para uma onda, então, temos um certo comprimento, né? Sempre um certo comprimento, pode ser de crista até crista, mas pode ser de vale até vale, e tem sempre um tempo de oscilação. Esse tempo de oscilação nós sabemos que é chamado de período, que é dado em horas, minutos ou segundos, né? Vamos em frente. Aí as duas fórmulas, né? Na primeira, a gente tem velocidade, distância, intervalo de tempo. Na segunda, a gente tem, então, a fórmula da ondulatória, que é a relação fundamental. Quando a gente fala em relação, é a fórmula, certo? Velocidade, comprimento e período. Vamos em frente. Peraí. Então, vamos lá, olha. Na atividade anterior dessa aula, eu chamei atenção para vocês, de vocês, para essa questão aqui, olha, a frequência, ela é o inverso do período, né? Então, toda vez que eu tenho o período, ele é 1 sobre a frequência, 1/5, 1/6, 1/7, ou a frequência, da mesma maneira, ó, troca de lugar, passa a frequência para cá e o período para cá. Passa a frequência, vai ficar a frequência 1 sobre período, ou seja, um é o inverso do outro. Se um é 5, o outro é 1/5. Se o outro é 6, o outro é 1/6. E aí eu queria que vocês lembrassem, olha, nos slides anteriores eu escrevi que a velocidade é lambda dividido pelo período, né? O comprimento de onda pelo período, lambda sobre t.
Mas acontece que o período, ele é o inverso da frequência. Então, ou eu escrevo o período no denominador ou a frequência no numerador. Então, vejam, eu posso ter que V é igual a lambda F. Isso daqui é a tal relação fundamental. Toda vez que vocês virem, ó, vem, lamber, ferida. Só para decorar essa formulazinha aqui, ó, V lambda F. É a que é mais usada. Quem não entendeu a demonstração que eu fiz ali, deixa eu melhorar isso aqui embaixo, ó. V é lambda, comprimento, distância percorrida pela onda pelo período. Acontece que o período, ó, vou pôr 3 pontinhos, segue que a velocidade é o lambda. O que é o período? É o inverso da frequência, 1 sobre F. Vocês já aprenderam em matemática, ó. Quando eu tenho uma fração no denominador, eu posso passar ela para o numerador, trocando os termos, então fica V igual a lambda vezes, inverte o denominador. Se eu inverter o denominador, vai ficar F sobre 1. Ou seja, olha lá, ó, V é igual a lambda F, certo? Essa daqui é essa relação fundamental muito importante. E vamos para o slide seguinte. Olha. Última coisinha que eu queria conversar com vocês para não ficar muito comprido. Vocês estão vendo uma onda aqui? Vai ser muito importante achar o valor de lambda. O que é lambda? Lambda é o comprimento, comprimento de onda. Esse comprimento de onda, chamado de lambda, nós já falamos que é a distância de uma crista até a outra crista. Aí, ó, aqui nós temos o lambda, não é isso? Mas também pode ser a distância de um vale até outro vale. De novo, ó, daqui até aqui, o que nós temos? Lambda também. Mas nós também podemos ter essa distância, ó. Esse daqui vocês devem estar lembrados que se chama nível de referência. Toda vez que a onda passar pelo nível de referência, ó, aqui ela passa pelo nível de referência, depois ela passa. Se ela passar pelo nível meio, mas ela vai passar de novo por aqui, o que vai acontecer? Nós temos um comprimento de onda. Então, olha, aqui eu tenho um lambda, aqui eu tenho lambda e aqui eu tenho lambda. Reparem que basta a gente pegar a figura e dividir em 4 partes. Ó, toda vez que a gente tiver 4 partes, forma um lambda. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 partes. De novo, 1, 2, 3, 4 partes. Toda vez, sem exceção, na hora que eu desenho uma onda, eu tenho lá um nível de referência, né? Se eu pegar, então, por exemplo, a distância daqui até aqui, crista, vamos contar, ó. Vou fazer um pontilhadinho aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Então, olha, 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu tenho o quê? Um lambda, um comprimento de onda. E assim eu poderia falar daqui até aqui, ó. De novo eu tenho, olha lá, ó, uma parte, 2 partes, né? Até o meio aqui. Depois outra parte,
mais outra partezinha aqui, ó, de novo, ó, nós temos outro lambda, e assim vai. Esse desenho grandão tá muito bom. Então, saber o comprimento de onda é muito importante, porque agora nós vamos trabalhar com essa fórmula, e para trabalhar com essa fórmula vão ser dadas ondas, e vocês vão ter que achar o quê? O comprimento para jogar aqui nessa fórmula, certo? Período e frequência nós já trabalhamos. Se o problema der a frequência, você coloca direto aí na fórmula. Se der o período, você escreve V lambda sobre o período, correto? É isso daí. É isso.